expectativa versus realidade, gente. Exato. Essa é a questão. Qual a expectativa que você tinha dos tempos que brigava contra o rebaixamento, 2005? Baixíssima. Agora, esse ano, expectativa altíssima. E foi um fiasco. Essa é a grande questão, né? Claro que não é o pior ano. O pior ano é você escapar de rebaixamento na última rodada, aqueles jogos com o João Santana, gol do Felipe Melo contra o Inter no final do jogo, Juiz de Fora, um drama desgraçado, né? Aquilo ali é muito pior do que esse ano. Mas aquele ano você não esperava nada. Agora, esse ano você tinha uma expectativa grande e foi um fiasco. E o mais grave, as condições para fazer um grande ano, esse ano de 2023, elas existiam. Elas estavam ali à mão. Os jogadores são bons. Os técnicos que passaram pelo Flamengo, eu acho que nenhum deles é ruim. Nosso São Paulo é ruim, Vitor Pereira é ruim, o Dorival é ruim, nenhum deles é ruim. A questão é o ambiente tóxico do Flamengo, a falta de comando, a gestão equivocada do futebol, a incompetência de pessoas que trabalham no departamento que é latente, omissão. E o de sempre, entrega a cabeça do técnico na bandeja e mantém tudo como está. E não avança, cara, não sai do lugar. Eu acho que essa é a grande questão. Eu falei o Dorival porque pega o rabicho aí de Dorival, né? Porque era para ser, não era para ser, aquela história toda. Tanto que está até na enquete aqui a pergunta da troca dos técnicos, mas é isso. A expectativa era muito grande do torcedor e era justificável. O Flamengo ganhou 2 títulos no final do ano passado e começa esse ano. O clube saudável financeiramente, cara. Vai esperar o quê? Vai esperar que o clube tenha sucesso com qualquer treinador. E foi um fiasco retumbante, porque não são só os títulos que não conquistou, goleadas para times inferiores, derrota para o Maringá, derrota para o Alcas, empate com o Nublense, ficou em segundo nos fases de grupos da Libertadores, nem primeiro da chave conseguiu ficar, cair para o Olímpia com 3 gols de cabeça, tomar de 4-1 do Fluminense na final do Carioca depois de fazer 2-0 no primeiro jogo, que esse é um agravante. O Flamengo entra em campo está 2-0, passa um tempo está 4-2. Espera aí, gente. É muita lambança junto, tem muita gente responsável por isso. E detalhe, o técnico é demitido, ela recebe uma bolada que às vezes é maior do que a premiação se for campeão. Olha que coisa maravilhosa. É sério isso, é matemático. Em algumas situações, a premiação do título seria menor do que a premiação, entre aspas, né, que é a indenização pela demissão. E o que o André falou, a oportunidade de mudança, ela quicou na hora que houve o soco na cara do Pedro e o São Paulo ficou sai e não sai. Inclusive, no primeiro momento, eu sempre falo isso, eu até pensei, bem, o São Paulo estava 20 jogos e uma derrota, né? Os caras vão tentar manter. Não estou sabendo como está o ambiente lá dentro. Dias depois, a gente ficou sabendo que o ambiente era péssimo, antes do soco na cara. Os jogadores já não gostavam do treinador. Isso só vazou depois. E eu dei informação, inclusive no meu canal, numa live, depois de Flamengo 1, Olímpia 0. Que a pessoa confiável, lá de dentro, trouxe a informação para embora. O clima aqui está péssimo. Eu falei, vai perder para o Olímpia Maracanã? Eu falei, eu acho que não. Os caras ainda vão jogar. Ainda me falaram assim, eles jogam por eles. Pelo técnico, muito poucos. Mas por quê? É horrível o ambiente. Palavras de uma pessoa antiga no clube, que está lá habitando aquilo há muitos anos. É o pior desde 2019, o pior ambiente que eu já vi no Flamengo. Uma coisa de maluco, cara. As pessoas não falam, não conversam. Falei, então ferrou. Aí vem um jogo, aquele 1-0, insosso, e depois outro jogo que a gente viu o que aconteceu. No então, meio disso teve Cuiabá. Teve o Cuiabá no meio 3-0, que é aquela entrevista que o André sempre lembra do Davidson. Agora, isso a gente não tinha essa informação. Informação tanto era quente que depois todo mundo deu e a gente viu que havia um problema de fato. Mas quem está lá dentro tem que saber. Por que um gerente desse que está ali dentro, um Fabinho, o Juan, será que um cara desse não chega no Brás ou do Spindle, por exemplo? Eu vejo o Spindle mais como um cara de negociação, então, mas participa ali das situações também. Mas a decisão fica mais com o Marcos Braz. Ele que vai lá falar com o presidente sobre essas coisas. E falar, vem cá, o Braz, olha, é o seguinte, cara, porque o Braz não está lá o tempo todo, né? Tem hora que ele está na Câmara. Não é só do shopping que ele fica. Ele vai à Câmara de vez em quando. Não é tanto, mas vai, né? Tem lá. Esses caras ficam... Para o pessoal entender, o Juan, o Fabinho, esses caras são funcionários, recebem salário. Eles têm que dar expediente no CT. O vice de futebol, ele não vai estar lá o tempo todo. Ele vai, volta, tá? Ele não recebe salário, não é remunerado. Então, não é possível que um cara desse não tenha coragem, iniciativa, se é que não fizeram. Se fizeram, não tomaram atitude, pior ainda. Olha, o ambiente é ruim. Como alguém vazou informação para mim, não é possível que alguém possa chegar e falar assim, olha, o Brás é péssimo ambiente, os jogadores não gostam do treino, não falam com o cara, isso vai dar merda. Então faz o quê? Negociava a saída com o Sampaoli. Se bobear, negociava até um acordo, uma rescisão amigável. Porque o Sampaoli, a informação é, o Sampaoli, às 8h30 da noite, o jogo foi num sábado à noite, certo?
Essa porrada na cara. No domingo, 8h30 da noite, se reuniram lá onde o São Paulo morava, o Braz, o Spindle e o técnico. E o São Paulo estava meio que no muro, fico ou não fico. Tanto que ele postou no Instagram um texto defendendo, de certa forma, uma segunda chance ao Pablo, né, que agrediu o Pedro, o preparador físico, amigo dele há mais de 2 décadas, trabalhando com ele, uma espécie de braço direito. Né? O braço direito dele foi na cara do Pedro. Então, nessa oportunidade, se o Flamengo chegasse decidido a uma rescisão, muito provavelmente ela seria mais viável, porque o cara não sentia clima. Mas eles convenceram a ficar. Então, acho uma falta de entendimento. Assim, o time não estava mal, mas havia um problema no ambiente. Com aquilo, juntando as peças, que eles tinham que ter essa informação, certamente tinham, não é possível. Era para propor uma rescisão, fazer uma rescisão amigável, contratava outro técnico, como disse o André. Até o Mário Jorge poderia ser melhor. Qualquer técnico do mercado, cara, que chegasse ali para dar uma pacificada, porque aí é aquela coisa, como é que funciona um elenco como esse do Flamengo, quando não querem um técnico? Eles querem uma novidade. Se o cara chegar e não encher o saco deles, está tudo ótimo. É isso, ou não é? Chegou, fez ali e tal, não encheu o saco, não pegou no pé, deu um cafunézinho para um, para outro, tá tudo certo. Aí o São Paulo ainda levou 2 semanas para falar com o Pedro. Porra! É demais, né, cara? É demais. É muita falta de habilidade também do cara, bicho. Porra, é demais. É demais. É para completar como o André escreveu hoje. Chega no jogo do Maracanã, ele escala o time todo errado, com Gabigol, Pedro e Bruno Henrique. Só lambança, cara. Só lambança. Já que o Mauro estava falando da gestão, né, o João Carlos lembrou de um caso da gestão passada. Falou, bom dia, o caso Guerreiro e Sheik em 2015, no acordo de cavalheiros contra o Corinthians, foi o mais absurdo de uma gestão de futebol que aconteceu com o Eduardo Bandeira de Melo. Para quem não lembra, né, Mauro? Nossa Senhora, hein? Tinha um Flamengo e Corinthians, e aí, como o Flamengo estava negociando com os jogadores, não, a gente não escala contra vocês. Não, aí o que aconteceu foi o seguinte, o Roberto de Andrade, presidente do Corinthians, foi bem esperto. Né? Ele chegou para o pessoal do Flamengo, Bandeira, Rodrigo Caetano, Fred Lúcia lá, chegou para todo mundo e falou, seguinte, a gente negocia o jogador, os jogadores, né? Mas não pode jogar contra o Corinthians. Peraí, o Corinthians devia dinheiro aos jogadores. Por isso foi feita uma operação triangular. O jogador, com seus representantes, o Flamengo e o Corinthians. Cede os jogadores para o Flamengo, faz um acerto ali das dívidas e tudo, o Flamengo assumiu parte da dívida, paga. Por isso que o Guerreiro custava tanto, o pessoal não entendia. Pô, o Guerreiro falava lá 800 mil, 850 mil naquela época. Por quê? O Guerreiro, ele tinha o salário dele e era como se ele estivesse alugando o passe. Na verdade, ali estava amortizando parte do dinheiro que ele tinha a receber do Corinthians. Então, é como se o Flamengo estivesse pagando uma multa ao Corinthians. Olha, eu compro a dívida e aí faço esse acerto com o jogador. O Flamengo não tinha dinheiro para pagar à vista, mas já tinha espaço no seu fluxo de caixa para pagar um pouco mais por mês. E muita gente duvidou na época que o Flamengo poderia pagar. Teve colega aqui na imprensa de São Paulo, até os que trabalhavam comigo, falavam, o Flamengo está abrindo mão da sua austeridade, que absurdo. Eu falava, gente, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Se o Guerreiro tiver salário atrasado, como acontece no Corinthians, vai cair de porrada. Mas até agora nem começou. E o Flamengo nunca atrasou salário. Porque nisso o Bandeira de Melo foi muito correto. Ele fez aquilo que os outros montaram lá atrás, o plano de voo. Ele seguiu. E o Flamengo, quando entrou na aventura, entre aspas, do Guerreiro, do Sheik, ele sabia que podia pagar. Tanto que não atrasou. Então, ali, o Flamengo dava as cartas. Gente, que numa negociação, quem tem um dinheiro é que dá as cartas. Quem tem o dinheiro... Você está comprando um carro de um cara que está encalacrado, você que vai negociar em vantagem. O cara está encalacrado, bicho. Não tem uma casa, o que for. E aí o Flamengo aceitou essa, entre aspas, imposição do Corinthians, que não estava em condições de impor nada. Aí teve um jogo no Maracanã, e eu estava nesse jogo, em que o Flamengo toma 3-0 do Corinthians, logo depois. Um vareio. E os caras não estavam em campo porque não podiam jogar contra o Corinthians, por conta do acordo. E para completar... Esse é o famoso jogo em que, para fazer homenagem ao Casagrande, gosto muito do Casagrande, mas desculpa, tu vai fazer homenagem outra hora. Tocaram o hino do Corinthians no Maracanã, gente. Que coisa linda. Você imagina o hino do Flamengo tocando em Itaquera? Não vai tocar e nem tem que tocar. É brincadeira, gente. Assim, é o que eu falei, os caras eram neófitos, eles não entendem de futebol. E a torcida ficou furiosa com aquilo, né? Pô, tocando o hino do Corinthians? Tocaram o hino do Corinthians. O Corinthians foi no Maracanã, meteu 3-0 no ritmo de treino, foi mais fácil do que o Fluminense e Manchester City. 3-0 brincando, rapidamente, tocou o hino do Corinthians, a torcida do Corinthians deu risada do Flamengo e foram embora para São Paulo, todos felizes e serelepes. O Flamengo com 2 jogadores, que eram os grandes reforços, que não pôs em campo. Querem isso de volta? É isso que querem de volta? Tá de sacanagem, né? Pelo amor de Deus.